tudo bem? Parabéns por estar aqui assistindo esse vídeo, aumentando o seu conhecimento sobre a produção leiteira e assim melhorando a produtividade e a produção dentro da sua realidade, dentro da sua propriedade. Hoje o assunto desse vídeo é um assunto muito importante, que é o pré-parto, o período de transição, o periparto, são todos sinônimos para o período 30 dias antes e 30 dias depois do parto, que é o período mais importante da vaca leiteira e o período mais crítico também da vida da vaca leiteira. Quais são as características desse período? Então, ele é a fase final da gestação da vaca, é onde ela está se preparando para uma nova lactação. Ela tem que preparar, então, o seu sistema digestório para a nova dieta que vai vir a seguir, para a próxima lactação. Ela necessita também de uma quantidade maior de alimento, porém, ela não tem espaço, porque como ela está no final da gestação, ela não tem espaço dentro dela para ela consumir uma quantidade adequada de alimento. Então, esse é o período aí crítico nessa questão de alimentação também. Então, a ingestão desse animal durante essa fase, ela é mínima, E, além disso, depois do parto, o metabolismo aí, tem o parto, Então, o metabolismo, ele sofre uma série aí de intervenções, Porque ele tem que correr contra o tempo, o metabolismo do animal. Tem que voltar a se recuperar, ter a involução uterina, Também devido à produção de colostro. E ainda, além de tudo, se o animal for uma novilha, ela mesma está em crescimento. Então, ela tem o crescimento final do feto, ela tem o crescimento próprio dela. Ela nunca esteve numa lactação, ela está se preparando para uma lactação, a primeira da vida dela. Então, para as novilhas, ainda é mais crítico ainda esse período. Então, nesse período, nós temos que adotar um manejo diferenciado, um manejo adequado para esses animais durante esse período. Para evitar um dos principais transtornos dentro da propriedade leiteira, que é a retenção de placenta em primeiro lugar. Problema muito comum que é evitado durante esse período. Também problemas reprodutivos, A vaca, ela tem que entrar em cio 21 dias após o parto, Esse seria um momento aí ideal para essas vacas, Então, por que ela demora para entrar em cio? De repente, aí 60, 90 dias ou até mais para retornar ao cio? Porque ela não teve um manejo adequado durante o período de transição, tá certo? Então, um animal que entra em cio mais cedo, ele traz, então, um retorno aí também no investimento, na rentabilidade da propriedade maior, Temos aí trabalhos que mostram que um dia em aberto da vaca, ela representa em torno de 14 a 12 reais por dia. E uma retenção de placenta pode a vaca ficar até 42 dias em período de serviço, tá? Adotando os manejos ideais, então, a gente também evita o problema de edema de úbere, que nada mais é do que o úbere inchado, problemas de casco que podem ser dados futuramente, mas que eles serão desenvolvidos nesse período, problemas de descalcificação, que é também a síndrome da vaca caída, Então, às vezes, quando a vaca caiu, ela descalcificou, mas existem vacas que elas não caem e elas também estão descalcificadas. Ou seja, elas não vão atingir todo o seu potencial produtivo porque elas estão descalcificadas. Mas esse problema ainda não se tornou clínico, que seria a vaca caída, que daí nós já entramos com intervenções, A gente evita também com o manejo adequado que a vaca emagreça demais, A vaca ela tem que ter um score corporal adequado aí de 3,5, de 3 a 3,5 nesse período, mas isso não vem somente desse período, Então, dos 30 dias antes e depois ali. Esse score corporal tem que ser durante todo o período da vaca seca, tá certo? A gente evita outros problemas aí, como metrite, mastite, cetose, Normalmente esses problemas, às vezes, eles são subclínicos, eles não apresentaram ainda problemas clínicos visíveis aos olhos, A mastite, o problema também da cetose, são problemas subclínicos silenciosos que a gente não vê no dia a dia, mas eles estão lá presentes e vão afetar a produtividade dessa vaca, a reprodução dessa vaca e futuramente podem se tornar clínicos e trazendo aí custos, com medicação, com tratamentos veterinários,
Inclusive, existem trabalhos que mostram que você fazendo o manejo adequado nessa fase, se economiza aí de 15 a 20% do custo total da vaca em lactação. Então, fazendo o manejo adequado nessa fase, estamos garantindo uma futura lactação adequada, com o potencial adequado desse animal e animais sadios, né? Então, qual seria o manejo correto nessa fase? Vamos entrar então aí na prática. O que nós devemos fazer na prática dentro da propriedade que vai ser o manejo correto no período de transição? Primeira coisa que a gente deve fazer é o controle zootécnico, que nada mais é do que fazer lá a anotação, anotar quando que a vaca entrou em cio, quando que ela foi inseminada, se houve aí a confirmação da prenhez desse animal e quando que ele vai parir. Então, se não tem todos esses dados, os principais devemos ter. Quando ela entrou em cio, né, quando ela foi inseminada e quando que ela vai parir. Para a gente ter a previsão, a gente poder saber quais são os 30 dias antes do parto para a gente já atuar com um tratamento diferenciado. O segundo ponto seria o piquete pré-parto, que é normalmente um local próximo aos olhos do dono, né? Eu costumo dizer para os produtores que eu atendo, de preferência um piquete onde seja próximo aí da casa, principalmente dos agricultores familiares, né? Onde você possa, de repente, antes de dormir, tá? Nos dias da vaca parir, ligar uma lanterninha, dar uma olhadinha para ver como é que a vaca está reagindo, se ela já está em processo de parto ou não. Então, é um piquete onde estão aos olhos do dono todos os dias, né? Mas ao mesmo tempo tem que ser um local onde se evite o estresse, tá certo? Onde não tenha grandes movimentações de maquinário, de pessoal, onde não sejam feitos ali manejos no dia a dia da fazenda. É um local tranquilo, né? Local também, esse piquete, ele deve ter uma sombra adequada, em torno aí de 14 metros quadrados por animal, de preferência sombreamento com árvores, onde se mantém aí um ambiente mais fresco, né? Então tem que ser um ambiente fresco, um ambiente seco, né? Um ambiente tranquilo para esse animal, aonde nós vamos ter também água à vontade, de boa qualidade, e aonde esses animais já vão estar separados dos demais, das vacas secas, e aonde nós vamos poder ter um tratamento adequado. Nós temos também aí mais alguns passos que eu vou mostrar nos próximos vídeos, então acompanhe o próximo vídeo aí da sequência desse material. Eu sou Delma Fabiola, sou doutora das vacas, sou zootecnista, né? Sou neta de pecuaristas e agricultores e venho trabalhando aí no construção desse conhecimento ao longo aí dos 15 anos de formação. E atualmente eu trabalho com assistência técnica a produtores de leite do Paraná, né? Então dê seu joinha, se inscreva no canal, nós vamos estar lançando aí toda semana vídeos sobre a produção leiteira, sobre o agronegócio e também nos contate aí para palestra na sua realidade local, tá certo? Um abraço e te aguardo no próximo vídeo.